Provérbios 3, versículo 9. Aleluia. Acharei? Incline a sua cabeça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, muito obrigado. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor fale conosco. Que nada vem do homem, porque o homem nada sabe. Mas seja o Teu Espírito a falar neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Provérbios 9 diz assim, Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens. Honrar a quem, igreja? Ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Diga glória a Deus. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, igreja? Olha aqui para o pastor só um minuto. Quando Deus fala honra o Senhor com as tuas primícias, Deus está falando de quê? Do dízimo, né? Amém, igreja? Porque a primícia é o dízimo. É o que sustenta a obra de Deus na terra. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Porque se hoje nós temos uma cadeira para sentar, se temos um ventilador, se hoje tem um altar, né? Como vocês viram aqui, ó, né? O altar. Se hoje essas portas estão abertas, é por causa do dízimo. Diga glória a Deus. A primícia. Então você vê, quando você devolve o dízimo a Deus, a Bíblia diz aí que a primícia é o dízimo. E quando você devolve o dízimo, a fartura na tua mesa, a fartura na tua casa. Amém, igreja? Como está escrito aí, ó. Transbordarão, né? Está escrito aí? Se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quem crê nisso? Você acredita nisso? É porque tem tanta gente falando mal, né? As pessoas falam mal do dízimo. Ah, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Mas se o próprio Jesus falou que ele não veio para revogar a lei, e sim para cumpri-la, então ele cumpre. Amém? E Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E se o dízimo pertence a Deus, nós temos que devolver. Amém, igreja? 10% só. 90% fica para a gente, né? Sendo ele Deus, só pediu 10% para a obra dele, para poder manter a obra aberta. Tantas pessoas chegam aqui, né, pedindo ajuda. E se essa porta ficasse fechada, não é verdade? Como é que as pessoas receberiam ajuda? Né? Diga glória a Deus. Alguém aqui precisa do envelope do dízimo? Tem alguém aí que precisa? Olha lá, tem gente lá que precisa do envelope do dízimo. Pegue lá, pegue aí na mão da missionária, por favor. Agora abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no versículo 12. Atos 5, 12. Glória a Deus. Atos 5, versículo 12. Acharam, hein? Aleluia.
Se você quiser assistir os vídeos, né? Você quiser assistir os vídeos da igreja, né? Ministério do Todo-Poderoso Deus, é só você acessar lá no YouTube. Se você que tem celular, tem computador, acessa lá no YouTube, Igreja Ministério do Todo-Poderoso Deus, e você vai ver as pregações da igreja, você vai ver os milagres que Jesus tem feito aqui, os testemunhos, está tudo lá no YouTube. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Já acharam aí? Olha o que diz aí. O título da mensagem está assim na minha Bíblia: os apóstolos fazem muitos milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Diga glória a Deus. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes. Diga glória a Deus. Tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos. Levarem quem? Os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos em macas, para que ao passar Pedro, passar quem? Pedro, ao menos a sombra se projetasse num deles. Diga glória a Deus. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram o quê? Curados. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Olha aqui pro pastor, fecha a Bíblia não. Quer dizer, Jesus deixou um legado, né? Amém, igreja? E os apóstolos, eles deram continuidade à obra de Deus. E aonde eles passavam, você vê que até a sombra de Pedro, quando Pedro passava, a sombra de Pedro ia curando os enfermos. Diga glória a Deus. Isso através do poder de quem? De Pedro? Hã? De Pedro? Não, poder de quem? De Deus. Amém, igreja? Isso aqui eu tive que ler agora, para que você entenda o que nós vamos ler lá na frente. Porque quando nós temos Jesus na nossa vida, isso causa inveja. Você sabia disso? Quem sabia disso? É o que acontecia com esses homens, porque prodígios e maravilhas eram feitos através do poder de Deus na vida desses homens. Aí diz aí no versículo 17, vamos continuar aí. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Olha aí. Os sacerdotes tinham o quê? Ei, igreja, fala aí, tinham o quê? Inveja. A inveja mata. Mata ou não mata? Mata. Está comprovado na Bíblia. A inveja é a pior coisa que tem. Às vezes a pessoa não tem nada, não é verdade? Mas há muitos que invejam ela. Ainda mais quando nós temos a quem? A Jesus Cristo. Você vê que a inveja tomou os sacerdotes. Sacerdotes, não foi qualquer um não, hein? Pessoas que até conheciam a palavra. Diga glória a Deus. Como os escribas, né? Como Nicodemos, Jairo, né? Que eram da sinagoga naquela época. Aí olha o que diz aí, ó, versículo 18. Prenderam os apóstolos. O que fizeram com os apóstolos? Prenderam.
e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Quem é que abriu a porta do cárcere? Um anjo do Senhor. E conduziu-os para fora e disse-lhes: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras da vida. Diga glória a Deus. Desta vida, né? Amém, igreja? Quais são as palavras da vida? É a palavra de Deus. Amém? É aquilo que edifica, né? Porque tem tanta coisa aí que destrói, né? É ou não é verdade? Tem palavra que também destrói a vida da pessoa. Porque se você não sabe, a nossa boca é boca de Deus, é ou não é verdade? E se você amaldiçoar alguém, essa pessoa vai ser amaldiçoada pro resto da vida. Quem está entendendo? Deus disse, né? Abençoarei a quem te abençoar, e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Então nunca devemos amaldiçoar ninguém, não é verdade? Diga glória a Deus. E você vê que quando esses homens foram jogados no cárcere, foi por causa de quê? Da inveja. A inveja causou o que na vida deles? Prisão, aprisionamento, né? Ficaram presos ali. Mas adiantou alguma coisa prender eles? Adiantou? Não adiantou. Por quê? Porque eles serviam a quem? A Deus. E quando anoiteceu, Deus enviou um anjo. Quem crê que Deus envia anjo? Você crê? Você está entendendo o que Deus está falando? Deus envia anjo a nosso favor. Diga glória a Deus. Foi assim na vida deles, foi assim na vida de Pedro, foi assim na vida de Paulo e Silas, não é verdade? Quando estavam presos, aprisionados, foi assim na nossa vida, não é verdade? Quantos de nós éramos aprisionados? Pastor, eu nunca fui preso não. Se você estava no mundo, você estava preso. Não precisa estar preso atrás de uma grade não, basta estar no mundo, porque você está aprisionado às coisas do mundo. Bebida, droga, prostituição, é ou não é verdade? E a droga é uma das piores, né? É ou não é verdade? A pessoa só consegue a libertação através de quem? Do poder de Deus. E quantos de nós estávamos aprisionados a esse mundo? E Deus ele nos libertou, nos tirou da prisão, né? Porque ser escravo do mundo é uma coisa, ser escravo de Cristo é outra. Diga glória a Deus. Como disse Paulo, né? Não seja escravo de homem, mas seja escravo de Cristo. Por que Paulo falou isso? Pastor, não é a mesma coisa? Não, nunca foi. Nunca foi. Porque o fardo do mundo, dos homens, é pesado. É ou não é verdade? É pesado. E muitas das vezes a pessoa não consegue nem carregar. Chega uma hora que o peso é tanto que ela acaba o quê? Caindo. Por causa do peso, do fardo. Mas Jesus disse: o meu fardo é o quê? É leve. Diga glória a Deus. E esses homens estavam aprisionados. Acharam que isso ia parar eles, que isso ia parar o evangelho, melhor dizendo. Amém, igreja? Acharam, falaram: bom, vamos jogar eles lá na cadeia, na prisão, porque aí acaba com isso. Como se Deus não estivesse vendo, né? É ou não é verdade? Como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse guardando, como se Jesus não estivesse com aqueles homens ali. Amém, igreja? E você vê que à noite o anjo visitou eles. Diga glória a Deus. Quem crê que hoje à noite o anjo vai te visitar? Você crê nisso? Amém? Fica ligado, porque Deus vai te visitar nessa noite. Eu não sei qual é a luta, mas pastor, está de dia ainda. Está de dia. Mas daqui para a noite eu pulo, é ou não é verdade?
Por que você está falando à noite, pastor? Por que o senhor está falando à noite? Porque a Bíblia diz que o choro pode durar o quê? A noite toda. Mas a alegria vem pelo amanhecer. E no momento mais difícil, que é o momento do choro, que é o momento do pranto, da dor, quando você está lá no teu quarto orando, e muitas das vezes de madrugada, que ninguém vê, nem tua família às vezes não vê você chorando, mas tem um que está te assistindo, e esse um é quem? Jesus. Amém, igreja? E ali ele vai descer para te consolar, e vai enviar o anjo à frente de batalha para resolver esse problema no qual você vem passando. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Aí diz mais aí, ó. Diz mais assim, ó. Versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Amém, igreja? Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, colocaram o sinédrio e todo o senado, o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e os sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Diga glória a Deus. Porque eles já não estavam mais lá, não é verdade? Isso me lembrou da passagem de Jesus, né? Quando os soldados foram lá no sepulcro olhar e não viram mais Jesus, ninguém sabia onde estava Jesus, não é verdade? Diga glória a Deus. Porque da mesma forma que a porta se abriu, a pedra também foi removida. Foi ou não foi? Aonde Jesus estava sepultado? Jesus está morto, igreja? Hã? Ou está vivo? Fala aí, igreja. Está vivo, né? E você vê que eles estavam presos, estavam aprisionados naquele lugar. Mas o anjo do Senhor os visitou. E quando reuniram todo o senado, os maiorais, e falaram: vamos lá agora de manhã e vamos tirar eles de lá. Naturalmente era para quê? Para dar um corretivo, que aquele povo gostava de bater, né? Os saduceus gostavam de bater, como muitas vezes Paulo apanhou, né? Paulo, Silas e outros mais apanharam, como o próprio, como é que é o nome dele? Esqueci agora, que morreu também, um dos primeiros, que foi o mártir, o Estevão, obrigado. O Estevão, né? Foi apedrejado. Quer dizer, os saduceus gostavam de fazer isso, de apedrejar, de bater. Então naturalmente iam tirar eles de lá para aplicar um corretivo neles, uma surra, né? Como diz aí. Mas só que Deus já tinha libertado eles de lá. Amém, igreja? Diga glória a Deus. E o desejo do coração daqueles homens era um desejo mau. O desejo deles era perverso. Mas eles já estavam aonde? Pregando a palavra de Deus lá no templo. E ninguém sabia. Porque Deus deu uma ordem e falou com o anjo: avisa eles que assim que eles forem libertos, presta atenção nisso. Deus mandou o anjo falar o quê? Assim que vocês saírem daqui, vocês vão pregar o quê? O Evangelho. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus já te libertou? Sim ou não? Sim ou não? Para quê? Para você ficar só liberto? Ou para você fazer a vontade dele? É para você levar a palavra. Quem está entendendo isso? O teu vizinho, teu familiar, teu filho, teu marido, tua esposa. Porque não adianta só você vir na igreja. Eu tenho falado isso aqui. Você ouvir
você receber e guardar para você, não. O anjo falou: vai lá e fala todas as palavras dessa vida. Quer dizer, a palavra da onde? Da Bíblia. Diga glória a Deus. Amém? Ensina, edifica. Porque palavra que não edifica tem um monte por aí, é uma verdade. Tem gente que só chega para dar notícia ruim. É ou não é? Só notícia ruim. E falar mal da vida dos outros também, né? Tem muitos por aí, né? Agora, para dar notícia boa, para falar coisa boa, quase ninguém fala. Mas nós fomos incumbidos a isso. Diga glória a Deus. Essa foi uma ordem que veio de quem? De Jesus, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Então não importa se é pobre, se é rico, se está cheiroso, se está cheirando mal. Não tem esse negócio. Diga glória a Deus. Amém? Você tem que pregar tanto para o rico quanto para o pobre. Levar a palavra adiante. Ah, pastor, mas se o senhor conhecesse o meu vizinho, falar de Jesus para ele, está arriscado ele pegar uma pedra e tacar em mim. Será que ele vai fazer isso? Será que Deus vai deixar? Será que ele vai ter força para isso? Diga glória a Deus. Claro que não vai ter. Porque você está fazendo a vontade de quem? De Deus, não é a vontade do homem. Então prega, leva a palavra. Ah, meu filho é rebelde. Então, eu já fui rebelde. Quem é que nunca foi rebelde, não é verdade? Todos nós que não conheciam a palavra éramos rebeldes, porque não aceitávamos as escrituras de Deus. E hoje nós aceitamos. Mas o que nos limpou? Foi o quê? A palavra de Deus. Jesus falou: vós já estáis limpo pela palavra. Então é a palavra que vai limpar o teu vizinho, teu filho, teu marido. Diga glória a Deus. Tua esposa. Amém? Aí olha o que diz aí, ó. Versículo de número 25, não é isso? É isso? Glória a Deus. Nesse interim, alguém chegou e lhe comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Meu Deus do céu. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Ó, como é que a coisa mudou, né? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Olha aí. Trouxeram-nos e, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome. Que nome era esse? O nome de Jesus. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina. Como se a doutrina fosse dos homens, né? E quereis lançar sobre nós o sangue desses homens. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Diga glória a Deus. O que ele quis dizer com isso, Pedro? Né? Que o importante é fazer a vontade de quem? De Deus. Que eles estavam ali fazendo a vontade de quem? De Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Você vê que a intenção deles era, bater neles. Mas quando tiver aquela notícia do milagre, que as portas do cárcere estavam trancadas, os sentinelas estavam no mesmo lugar, mas os homens não estavam lá dentro. A pergunta que ficou é: por onde saíram, por onde passaram? Essa é a pergunta. Aí bateu o que no coração deles? Um temor, medo. Falou: peraí, alguma coisa tem aí.
Estão lá pregando o evangelho já, ó, lá no templo. Veio um avisar, ó, eles estão lá no templo. Estão pregando a palavra, estão falando de Jesus. E vocês falaram que eles não podiam mais falar de Jesus, mas estão fazendo. Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus. O diabo pode calar o evangelho? Hã? Pode? Não, não pode. Você vê que eles chegaram lá, já chegaram com uma atitude diferente. Trouxeram eles até o sinédrio o quê? Com mansidão, tranquilos. Por quê? Que já estavam com medo até do povo apedrejar eles, porque o povo já tinha aceitado a palavra de quem? De Deus no coração. Então, quando as pessoas aceitam a palavra de Deus, elas ficam unidas ao evangelho. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. E o povo já estava unido a eles. Se eles agridem os apóstolos, com certeza o povo ia avançar em cima deles. Amém, igreja? Então levaram os apóstolos até o sinédrio, e ali começaram a julgar eles. E Pedro, como sempre o Pedro, né? Tomou a frente para a palavra. Amém? Porque Pedro era assim, né? Pedro tomava logo a frente. Pedro ficava esperando ninguém não. Diga glória a Deus. Cheio de quem? Do Espírito? Do Espírito Santo. Então, peraí, ó, nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, não estamos fazendo a vontade dos homens. Amém, igreja? E quem faz a vontade de Deus merece castigo? Não, não merece. O próprio homem é que se castiga quando ele deixa de fazer a vontade de quem? De Deus. Amém, igreja? Então, você vê como é que a coisa mudou, né? Depois que o milagre aconteceu. Diga glória a Deus. Depois que eles foram libertos e saíram de dentro da cadeia, sem que as portas se abrissem ali. Quer dizer, o anjo abriu uma porta. A Bíblia diz que o anjo abriu a porta, mas quando eles chegaram lá, estava fechado. E o sentinela estava lá em pé, lá, ó, com a lança na mão lá, o escudo, e a porta estava trancada. Como explicar isso? Não é verdade? Como explicar? Aí ficou um medo no coração deles. Peraí, eles devem ser de Deus mesmo, porque como é que saíram de lá? Passaram por onde? Que os sentinelas estão acordados lá, nem dormiram a noite toda. Estão acordados lá e não viram eles saírem. E o cárcere está trancado, está com algema lá, está tudo trancado lá, com corrente, com tudo, cadeado. Por onde eles passaram? Os sentinelas não podiam abrir, porque a chave não ficava com os sentinelas. Quem sabia disso? A chave ficava com o capitão da guarda. Diga glória a Deus. A chave do cárcere fica com o capitão da guarda. Por quê? Justamente por isso. Para que os sentinelas não sejam o quê? Corrompidos, né? Quem sabe, né? Ah, sei lá, eles podem ter algum dinheiro lá, ofereceu o dinheiro, o sentinela abriu o cárcere e mandar eles sair. Então o próprio capitão da guarda sabia que a chave estava com ele. Falou, peraí, por onde eles saíram? Como eles foram libertos? Diga glória a Deus. E tem muita gente perguntando aí, né? Como que essa pessoa foi liberta? Às vezes vê o traficante lá com o fuzil na mão, né? E fala, como esta pessoa foi liberta? Vê a pessoa passar com uma Bíblia na mão e fala lá, há uns meses atrás ele estava com um fuzil na mão, hoje ele carrega a Bíblia. Diga glória a Deus. Por quê? Quem liberta é quem, igreja? Deus que liberta, Jesus liberta. Amém? Eu não sei qual é a luta dentro da sua casa, eu não sei qual é a luta com o seu vizinho, eu não sei qual é a luta no seu trabalho, mas olha o que Deus está falando. Ele liberta. Liberta ou não liberta? Liberta. Desiste dessa pessoa que você tem orado por ela, não. Amém, igreja? Talvez você está orando pelo seu filho, ó, há muito tempo. E talvez você tenha pensado, Deus não está ouvindo a minha oração. Talvez você está orando pelaquela pessoa que está lá no hospital internada, e você está falando, Deus não está ouvindo a minha oração, porque já tem meses que eu estou orando. Deus está ouvindo. Diga glória a Deus. Mas a vontade é de quem? É nossa ou é de Deus?
É de Deus. Ele sabe o tempo certo, sim ou não? Sim. Diga glória a Deus. Ele sabe o tempo certo. É como o rapaz que esteve aqui, eu estou até esperando ele vir para dar o testemunho. Ele esteve aqui, passando a dificuldade na vida dele, e ele estava desesperado. Ele falou: pastor, já não sei mais o que fazer. Eu falei: no tempo certo Deus vai abrir a porta. Vai abrir a porta na sua vida. Eu falei para ele aqui. Ele nem membro aqui da igreja não é. Ele esteve aqui desesperado, conversando comigo. Porque Deus não age na natureza humana, amém, igreja? Deus age no impossível da humanidade. No impossível da natureza humana é que Deus age. É no impossível da humanidade. É quando o homem olha assim e fala: acabou, hoje é o último dia, não tem mais jeito. Aí quem é que se apresenta? Deus se apresenta. Porque o impossível só Ele pode fazer. Diga glória a Deus. Amém? Foi justamente na vida desse homem. Ele estava cheio de problema. Aí quando deram ordem de despejo a ele, para ele sair da casa onde ele estava, aí Deus entrou com a providência. Amém? Eu estou aguardando ele aqui para dar o testemunho, que você vai ver o que Deus fez na vida desse homem. O que Deus fez na vida dele. Amém? Ontem eu encontrei com ele, não foi? Deus me botou no caminho dele ontem. Nós estávamos vindo de onde mesmo? De Ricardo, né? Madureira, né? Estava vindo de Madureira, onde de carro. Quem é que vem de frente para mim? Quando eu encontrei lá atrás, ele estava vindo de frente, ele nem me viu. Acho que ele vinha pensando na vida. Ele vinha assim de cabeça baixa. Aí eu buzinei, parei e falei com ele: e aí, irmão, tudo bem? Ele: ô pastor, tá tudo uma maravilha. Eu falei: ô glória a Deus. Quer dizer, Deus restaurou a vida daquele homem. Amém, igreja? Assim como vai restaurar a sua, da sua família. Diga glória a Deus. Você crê nisso? Deus é quem liberta. Porque a minha história muitos aqui já conhecem. Não precisa eu estar falando toda hora, né? Todo mundo já sabe de onde Deus me tirou. Quer dizer, eu me sirvo como testemunho, né, na vida de vocês. Porque da onde Deus me tirou, só Ele mesmo para me tirar de lá. Diga glória a Deus. Amém, gente? Um homem que viveu 20 anos, servindo o diabo. 20 anos na macumba. 20 anos não são 20 dias, nem 20 meses. É ou não é verdade? 20 anos da minha vida. E Deus foi lá e me resgatou. Abriu a porta que estava trancada, que eu estava preso, né?